No Show Business de hoje, vamos entrevistar Fábio Coelho, presidente da Google no Brasil. Não percam! Oi, Fábio. Bem-vindo ao Show Business. É um prazer tê-lo conosco nesses tempos tão tumultuados. E queremos saber tudo sobre o Google nessa pandemia, que eu acredito que foi a coisa mais usada nos últimos tempos, no último ano e meio. Fábio, como é que a pandemia afetou os acessos ao Google? Oi, Sônia. Primeiro, prazer estar aqui contigo de novo, né? A gente se conhece há uma longa data e esse último ano e meio não permite que a gente esteja presencialmente juntos, então vamos fazer esse nosso bate-papo aqui à distância. Sem dúvida, nesse momento eu estou trabalhando de casa e você está aí também de Também de casa. casa. Nesse momento, o que a gente percebeu foi que as pessoas mais que nunca buscaram informações para ressignificar os seus relacionamentos, a maneira como elas consomem, a maneira como elas aprendem, a maneira como elas estudam, a maneira como elas trabalham, a maneira como elas se divertem. E as plataformas do Google, não apenas o Google, mas o YouTube, Maps e toda o Gmail, o Sala de Aula, que é usado hoje em dia, a nossa plataforma de e-mail para estudantes, de aprendizado, que é o Workplace, é usado por 15 milhões de estudantes no Brasil. Olha que bacana. Então, Nossa. nunca houve tanta necessidade das pessoas estarem conectadas em função dessa pandemia que persiste aí no Brasil, aqui no nosso país, e com isso as pessoas, o Google teve um aumento no uso da sua plataforma de busca. A gente teve uma série de lives onde os criadores, o talento brasileiro, os artistas brasileiros se conectaram com seus públicos. Então foi, para a gente, foi dentro da dificuldade da pandemia, Sônia, foi sim uma oportunidade da gente estar ajudando. Vocês ajudaram em vários aspectos, né? Inclusive financeiramente, Sim. pelo que eu soube. Conta um pouquinho sobre isso. Olha, nesse momento de pandemia, a gente está buscando fazer a nossa parte para ajudar o Brasil. Então, a gente começou, até o momento, o dado é o seguinte: foram mais de 150 milhões de reais que a gente destinou para apoiar diversas iniciativas de combate aos efeitos da pandemia. Eu vou te destacar algumas delas. Por exemplo, para ajudar as autoridades de saúde a informar a população, nós fizemos uma doação de mais de 60 milhões de reais. Medidas de proteção, acesso, dados confiáveis sobre vacinação, sobre higiene e saúde. A gente também trabalhou dando créditos para a OMS, a gente trabalhou com algumas ONGs, como Amigos do Bem, Gerando Falcões, Potência Feminina, Conexão Educativa. São organizações que ajudam esse dinheiro a chegar na ponta rápido, porque nesse momento a gente tem que falar, sim, sobre o assunto, mas a gente tem que fazer. E esse fazer para a gente significou ajudar os parceiros. A gente fez um fundo de emergência para manter 370 veículos jornalísticos pelo Brasil, pelas cidades menores, Sônia. A gente fez uma destinação de 17 milhões de reais para eles. A gente trabalhou ajudando o governo federal, disponibilizando dinheiro para eles investirem também. A gente deu um Ad Grant, quase 30 milhões de reais para o governo. Enfim, o papel do Google, ele está presente na sociedade como a gente sempre desejou e como a gente sempre sonhou, em cada elemento do tecido social nosso, sabe? Quando a gente ajuda colocando um aplicativo da Caixa Econômica disponibilizado online do Fundo de Auxílio Emergencial, uma tremenda responsabilidade, porque mais de 90% dos celulares brasileiros são Android. Então a gente ajudou de muitas formas, a forma financeira é uma delas, mas estando presente, ajudando os negócios, ajudando o cidadão, ajudando o governo e de alguma forma fazendo a diferença aqui. Eu acho que essa é a coisa mais legal da nossa proposta, é a coisa mais legal do meu trabalho. Fábio, o Google existe há quantos anos? Ele foi fundado quando? Há 22 anos. Há 22 anos 22 anos. 15 anos de Brasil. 15 anos de Brasil. Nesses 22 anos,
não apareceu um concorrente tão forte. Eu fiquei imaginando aqui, talvez você possa explicar por quê. Olha, Sônia, na verdade aparece um monte de empresas. Você pode ter vários outros buscadores, você tem várias outras plataformas de vídeo. Depende da tua definição do que é o espaço competitivo. Hoje, diferente do modelo de 100 anos atrás, quando houve o aparecimento de produtos em massa, né, produtos de consumo em massa, os grandes visionários americanos que criaram os chocolates, os produtos congelados, os sucrilhos, pessoas que revolucionaram a forma como, primeiro os Estados Unidos, depois o mundo começou a ter produção em massa com custo mais baixo. O mundo evoluiu para a economia de serviços e, recentemente, o que essas plataformas de tecnologia criaram foram ambientes operacionais. Se você pensar do ponto de vista do usuário, a pessoa pode usar qualquer outra plataforma de busca. Você pode usar um ESC, você pode usar um, um Wolfram, você pode usar outras plataformas disponíveis, inclusive o Bing, que está aí disponível. Mas eu acho que o que leva o Google a ter preferência nesse caso é, primeiro, o foco no usuário final. Você está sempre atualizando a solução. O Google de hoje é completamente diferente do Google de 5 anos atrás e é absurdamente diferente do Google de 1998. Para todas as nossas soluções, a gente aplica um conceito que é o conceito básico que deve nortear, a gente acredita, qualquer empresa e qualquer profissional. Manter-se relevante, pensar no que você está entregando para a sociedade e, com isso, você continuar fazendo ajustes diários, semanais, mensais, para continuar sendo importante para as pessoas. Porque você me contando essa história, me veio à mente, talvez o primeiro caso de marketing bem sucedido, talvez do mundo, que foi o caso da Gillette, né? Que era uma marca e você se referia à Gillette como a lâmina de barbear. O Google, hoje em dia, você fala assim, não sabe isso? Dá um Google, né? É verdade. Procura aí no Google. Virou, sei lá, esse exemplo tem o quê? 50 anos, 60? Esse da Gillette? E Mas, no caso, mais 60, mas a 80? Gillette, eu trabalhei lá, Sônia, eu trabalhei lá 5 anos, inclusive trabalhei em Boston, na sede da Gillette. A Gillette, Interessante. o King Charles Gillette, que fundou a Gillette, ele criou um produto inovador, com uma propriedade intelectual dele, e o grande momento da Gillette foi quando os soldados americanos voltaram da Segunda Guerra Mundial, e com isso eles voltaram bronzeados e barbeados. Então, se tornar um cidadão com a barba feita em 1945, 46, né, se tornou sinônimo de sucesso, de virilidade, de vitória. Então, isso tem 76 anos, 75 anos. O Google hoje, explica para a gente um pouquinho o que é complexo o Google, o que mais existe dentro do chapéu Google. Tá. São 9 plataformas com mais de 1 bilhão de usuários dentro de um conjunto ainda maior de soluções. Dentre as mais conhecidas se destacam o buscador, o YouTube, Mapas, Chrome, Android, Google Cloud, que é uma potência que está vindo aí, Gmail, soluções para educação, que, aliás, para o setor público, para os estudantes, ela é gratuita, tá? Que é uma coisa que é motivo de muito orgulho, sabe, Sônia? E esses são algumas das soluções do Google. Tem várias outras que a gente poderia citar. Você hoje comanda, estou vendo aqui, 3.000 pessoas de casa, né? Você está em casa comandando esse complexo Google no Brasil. Como você se sente? Como vocês conviveram com esse isolamento? Como vocês se isolaram no começo e como é que vocês estão hoje?
Olha, eu coordeno 3.000 pessoas, para mim é um privilégio e ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Essas pessoas estão desde 13 de março de 2020 em casa. Eu acho que para a gente poder ajudar clientes, parceiros, governo, sociedade, primeiro eu tenho que ter todo mundo bem. E o bem dessas pessoas que trabalham comigo tem a ver com estarem com o melhor ambiente de trabalho possível, ter clareza do que cada um faz dentro de um modelo bastante fragmentado, dividido. Para a gente ir para casa foi muito mais fácil do que para algumas outras companhias que têm experiência de ponto de venda, de lojas. Para a gente, nós somos uma empresa de tecnologia. Ao ser uma empresa de tecnologia, Sônia, as pessoas naturalmente se conectam. Então, Quanto tempo conseguir você levou para colocar todo mundo em casa? um dia. Um dia. Um dia, porque exatamente as empresas que têm uma infraestrutura de tecnologia forte, seja para você trabalhar de casa, seja para você fazer comércio de uma maneira diferente, ou estudar ou trabalhar, foram empresas que tiveram mais facilidade disso. É lógico, você pergunta uma companhia aérea, você não pode voar de casa. Uma empresa que faz eventos, empresas que lidam com o Não fazem setor mais. estão com muito mais dificuldade nesse momento. Empresas que têm lojas e têm que fechar lojas, a gente tem que respeitar as diferenças. Mas em relação ao Google, eu quis com essas pessoas trabalhando de casa foi, né, no dia seguinte, eu me aproximei das pessoas, a gente criou uma cadência de gestão mais próxima, a gente começou a ter mais cuidado para entender como as pessoas reagiriam a um período prolongado de confinamento, porque isso tem um impacto em saúde mental. Então, você tem que estar mais ciente da questão do bem-estar de quem trabalha contigo. Logicamente, além não apenas da questão do Covid, que é terrível, né? Quando você tem um parente, alguém. Então, eu tentava falar para as pessoas o seguinte: eu quero o seu melhor, mas o seu melhor dentro da sua possibilidade. E eu acho que com isso, respeitando os indivíduos e as diferenças, é gente mais tímida, uma mulher que trabalha em casa com 2 filhos, que ela tem que colocar para estudar e fazer o almoço, Tônia, é muito diferente de um adolescente, de um jovem que está trabalhando de casa, mas mora sozinho. São necessidades diferentes. Então, entender essas pessoas, estar perto, apoiar Vocês colocaram apoio psicológico para as pessoas? o tempo todo, sim. Como você fez esse processo? A empresa ofereceu, sei lá. Olha, a empresa tem um processo, chama-se de EAP, Employee Assistance Program, que é o programa de assistência aos funcionários, além dos grupos de recursos humanos estarem envolvidos, mas é um trabalho de todos, tá? É um trabalho de todas as pessoas que lideram pessoas, que coordenam grupos, e você entender como cada um está, para que a gente não deixe pessoas para trás. Às vezes você tem uma pessoa mais tímida, ela tem mais dificuldade de falar. Como é que você puxa a língua daquela pessoa, traz ela para uma reunião, dá sentido de colaboração? Então, acho que a gente tem que. É um momento, Sônia, que ele pede mais gentileza, mais sensibilidade e pede também bastante trabalho. Fábio, vocês aumentaram as sessões, ou ofereceram sessões de análise de psiquiatras, enfim, a remédios. Como vocês lidaram com isso? Olha, a primeira parte foi lidar com o programa lá, o Employee Assistance Program, onde todo mundo, quem quiser, tem um hotline, o serviço ele é anônimo e você tem apoio psicológico e emocional do grupo, além do trabalho de recursos humanos e o trabalho de cada gerente. Além disso aí, Sônia, essa semana passada, por exemplo, nós tivemos uma série de palestras sobre bem-estar, sobre gestão de estresse, sobre saúde mental. Esses assuntos são importantes porque, no fundo, as pessoas ficam mais ansiosas. E no momento que as pessoas ficam mais ansiosas, é fundamental você construir os elementos de suporte e também continuar apostando na confiança das relações interpessoais. A Google tem um escritório maravilhoso que eu tive o privilégio de conhecer, e a sensação que eu tive na hora que entrou, que eu estava numa Disney, né? Colorido, alegre,
aconchegante, agrega pessoas. Agora cada um está na sua casa. Algum comentário a esse respeito? Sim, as pessoas sentem muita saudade do escritório, porque o escritório é um ambiente de receber clientes, parceiros, trocar. Tem um monte de gente bacana, tem experiências incríveis que acontecem lá dentro. E vai continuar sendo assim na volta da pandemia. Talvez no modelo mais flexível, que a gente não tem definido ainda exatamente como ele vai ser, mas nada substitui o contato interpessoal e essa troca presencial, Sônia. O digital ele é muito bom, mas o mundo ele é completo com a combinação dos dois. O digital para eficiência, processos mais repetitivos, e o presencial para a gente ter uma troca, para ter uma leitura de linguagem de corpo, para ter uma troca de energia mais plena. Como é que vocês estão organizando, Fábio, a volta ao escritório? Já tem tem como prever isso? Não tem como prever, tem como desejar. A gente deseja voltar na hora que a gente tiver as condições de, primeiro, sanitárias e em relação ao vírus, que a gente entenda que a pandemia está controlada. Hoje não está controlada ainda, essa é a primeira coisa, onde a gente possa ter todo mundo dentro de um modelo seguro e sem risco de estar infectado. Nesse momento, a gente obviamente deseja cumprir com uma expectativa das pessoas que é gerar um pouco mais de flexibilidade, porque a gente entendeu que as pessoas hoje em dia elas conseguem trabalhar de qualquer lugar, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas na hora que a gente voltar, até mesmo em função dessas relações interpessoais, a gente espera voltar para o escritório alguns dias por semana, a gente não sabe ainda quantos, e nesse escritório a gente espera que os nossos colaboradores estejam lá. Perfeito. Fábio, eu vou te interromper um pouquinho só e a gente volta já já. Fábio, estamos aqui de volta, continuando o nosso assunto do bloco anterior. Queria te perguntar o seguinte: vocês lidam com tecnologia há muitos e muitos anos, de processos tecnológicos, evolução. Ao mesmo tempo, vocês precisam de ideias novas, e para isso precisa contato humano. Como é que funciona esse distanciamento e o contato humano em relação a ideias novas? Olha, Sônia, a tecnologia ela é maravilhosa para encurtar distâncias, resolver processos mais transacionais e, ao mesmo tempo, para gerar opções. Você tem a opção de comprar online se você quiser, você tem a opção de pedir comida em casa. Mas o contato humano ele é fundamental para a socialização e também para a descoberta de novas coisas. Difícil, às vezes você quer a experiência da surpresa. Existe uma palavra chamada serendipity nos Estados Unidos, que traduz aquele negócio, uma loja do acaso. Tomava milkshake em Nova York, é isso? Serendipity é aquele negócio do acaso, né? Você está andando pelo corredor da empresa, encontra alguém, fala, preciso falar contigo, tudo bem e tal. Pessoas que é o acaso, é você passar numa loja de um shopping e falar, inaugurou um negócio novo aqui, deixa eu ver o que tem aí dentro. O Jamie Dimon, que é CEO de um grande conglomerado financeiro americano, ele chama isso aí de combustão criativa, creative combustion. Aquela experiência, aquela energia gerada quando você está perto de alguém e vocês conseguem trocar. Essa troca, ela é melhor. De criação, né? Seria. Tem muita informação a respeito, Sônia. Mas antes, deixa eu te comentar sobre o Google globalmente, para a gente não generalizar. Tá. Essa definição de volta, eu acho que cabe lembrar que o Brasil, nós somos eminentemente um escritório avançado, nós temos um bom escritório de engenharia em Belo Horizonte, com 200 e tantas pessoas, mas na área comercial, que está aqui em São Paulo, o nosso objetivo é estar interagindo com os nossos clientes, nosso objetivo é estar interagindo com os nossos parceiros, fazendo eventos e trocando em grupos para criar melhores soluções para levar para o mercado. Isso você faz melhor presencialmente. Mas tem algumas outras funções
na Califórnia, desenvolvimento de produto e tal, que pode ser que eles adotem uma solução diferente, tá? É só para a gente ter clareza. Tá, que Eu não é acho uma que coisa global. não é uma A coisa decisão não única. será global. Não é uma coisa única. Dentro de determinados parâmetros, essa discussão ela pode ter grupos que, por diferenças de perfil de trabalho, de tipo de interação interna ou externa, trabalham mais para dentro, eles podem trabalhar de qualquer lugar. Com relação ao aumento de produtividade, dependendo da função, há um aumento de produtividade, dependendo também do engajamento das pessoas. Por exemplo, hoje a gente viaja muito menos, viaja de negócios, e faz muito mais reuniões, as pessoas ficaram mais pontuais. Pessoas hoje começam a reunião na hora e termina na hora. E você sabe que aquilo ali não tem mais. Nós não usamos mais aquela desculpa, o trânsito, sabe, atrasou um pouquinho. Então, eu acho que Mas essas hoje reuniões não demoram mais? Não são mais depende, longas? depende da cadência da reunião. E aí, essa palavra cadência, Tônia, é fundamental. Como é que você se prepara para uma reunião, sabe? O que que você espera no final daquela reunião? Como é que você gerencia o tempo das reuniões? Como é que é a interação das pessoas levantando a mãozinha na tela para falar? Então, eu diria o seguinte: não existe uma resposta ainda sobre isso. O que a gente viu é que, se por um lado é um pouco mais difícil de você fazer uma interação mais profunda, por outro lado, você consegue fazer um monte de interações com várias pessoas usando uma tela de computador. E com uma vantagem que você faz de qualquer lugar. Então, como é que a gente aproveita o melhor dos dois mundos? Das interações pessoais, dos grandes eventos. Eu acho que nada substitui um grande evento presencial. Quais são os planos da Google no Brasil? Vocês têm projetos ou vocês estão esperando essa situação se acomodar de alguma maneira? Porque eu acho particularmente, não é por informação nem nada, mas eu acho que a gente vai usar máscara por muitos anos. Olha, Sônia, é difícil fazer uma previsão futura em relação ao que vai acontecer com a sociedade com respeito às máscaras. Deixa eu começar por aí, tá? Tá. Lá fora, já tem países que atingiram a imunização com a vacinação da sua grande maioria da população, já não estão mais usando máscaras, exceto em determinados ambientes fechados. Então, essa pode ser uma realidade nossa daqui a, sei lá, 6 meses, 8 meses, a gente não sabe, depende da nossa capacidade de vacinação, que é fundamental. Mas O Google depende também da capacidade do vírus mutar, né? também depende da capacidade do vírus mutar e da capacidade de haver um entendimento se as vacinas são eficientes para essas Cobram mutações. todos. É, mas eu acredito na ciência, e acredito que as pessoas, os laboratórios estão aprendendo rapidamente. Nunca houve tanto recurso dos laboratórios associados com pesquisa e desenvolvimento de soluções para esse problema, que é um problema real e concreto na vida de todo mundo. Agora, Sônia, com relação ao Google, o papel das empresas de tecnologia ficou ainda mais importante durante a pandemia. E eu acredito que a nossa visão do Brasil sempre foi uma visão de médio e longo prazo. A gente veio para o Brasil para ficar, é um mercado espetacular de como potencial de usuários, são 212, 213 milhões de brasileiros, um povo super resiliente, num ambiente continental, com a capacidade da gente gerar um impacto através do aumento de eficiência para os negócios, as empresas brasileiras, que a gente vê todos os dias materializado, onde tem grande parte dos unicórnios da América Latina, porque é uma base grande de usuários e o brasileiro ele é criativo e empreendedor. Então, ou seja, todos os ingredientes para a gente ter o Google presente se materializaram e também foram materializados pela nossa presença, do nosso escritório de engenharia em Belo Horizonte, da empresa aqui em São Paulo tem uma estrutura física muito forte, a gente tem programas pelo Brasil inteiro. Então, com isso, a nossa visão do Google é a gente vai continuar ajudando, a gente vai continuar ajudando o brasileiro, a gente vai continuar ajudando os negócios no Brasil, e com isso a gente espera que a gente consiga continuar crescendo o nosso negócio aqui. Fábio, eu queria falar um pouquinho sobre responsabilidade do Google buscador, né? O repetidor.
Tem muitas críticas em relação a isso, de que o Google aceita, sei lá, verdades, mentiras, coisas com contexto, sem contexto. Existe alguma maneira de uma empresa também do Google ter algum tipo de controle sobre isso? Nós temos muitos controles, Sônia, e muitos programas para ajudar a disseminação de informação de qualidade. Dentro de uma ótica que eu acho que é importante colocar, é que o Google não é o dono da verdade e não é a justiça. Então, a gente não está aqui para arbitrar o que é certo e o que é errado. Exatamente. Tá? Então, como o nosso papel de plataforma é valorizar conteúdo de qualidade, Mas como vocês fazem isso? uma série de programas. Primeiro, programas onde a gente remove fake news, programa onde a gente apoia o ecossistema de jornalismo de qualidade, por Mas exemplo. como vocês sabem o que é fake news? Como vocês Muito isso? sim, a gente usa entidades que a gente chama de entidades de terceiras que são credenciadas, como Procure Saber e como várias outras, que essas entidades elas têm listado o que é fake news. Porque normalmente a fake news é quando sai do campo da opinião e passa para o campo de informações não verdadeiras. Infelizmente, isso é uma praga que ocorre no ambiente virtual e que o nosso objetivo é minimizar para tentar levar isso para uma tendência a zero, que é difícil, porque tem gente que se alimenta e tem gente que lucra com a disseminação de conteúdos não verdadeiros. A gente está vendo isso acontecendo não apenas no Brasil, né? Então, o que seria antes o boato, o rumor, a fofoca e a calúnia, hoje algumas entidades entenderam que isso pode ser uma forma de desinformação. Então, o nosso papel nesse momento é remover conteúdo que a gente é comprovadamente fake news, remover conteúdos que chegam para a gente através dos flags dos usuários e a gente, a partir daí, com autorização judicial, a gente faz a remoção, que são conteúdos impróprios. Tem que ter autorização judicial? Tem que ter. A não ser que seja claramente um crime de ódio, homofobia, racismo, crime hediondo, tem que ter autorização judicial, porque se trafegar no campo... Fora esses quadros, tem que ter. Se trafegar no campo da opinião, Sônia, nós não podemos entrar, porque, goste ou não, as pessoas que trabalham lá, o papel da plataforma não é julgar. Não. Então, a gente tem que respeitar a liberdade, todos os conceitos de liberdade de expressão têm que estar embedados dentro de uma plataforma de tecnologia para a gente poder perpetuar a nossa presença com qualidade e neutralidade. Então, a isenção, nesse caso, é fundamental. Bom, Fábio, vamos virar esse bloco e eu vou interromper você um pouquinho de novo e a gente volta já já. Fábio, vamos começar um pouquinho sobre educação. Eu sei que o Google está ajudando nessa área, está criando mecanismos para entrar mais fortemente nessa área. O que você me diz? Olha, nunca foi tão importante a gente disponibilizar acesso e plataformas de qualidade para que as crianças pudessem estudar de casa, Sônia. O brasileiro vai passar 2 anos sem ter uma condição de estar pleno na escola. Isso pode ser minimizado, o estrago dessa distância pode ser minimizado quando a gente pensa nas plataformas. Por exemplo, o Workplace, que é o G Suite do Google, que permite que você tenha um e-mail da sala, da escola, que os alunos tenham acesso a e-mail, calendário gratuitamente, a gente tem isso para 15 milhões de estudantes no Brasil. O Google Sala de Aula, que permite que professores acompanhem o aprendizado dos alunos à distância, a gente tem isso para a quantidade enorme de estudantes do Brasil. Já pensou se esses estudantes não tivessem condição de ter uma aula à distância? Como seria essa aula? Como seria esse processo de aprendizado? Então, o aprendizado ele passa pela conexão digital, que hoje, para muitos estudantes, ela é bem primária, é um celular com a conexão ruim, passa por um device, que pode ser um
tablet, um Chromebook, que é um computador que você está ligado na nuvem, ou um computador baratinho, ou algumas vezes até um celular, que o estudante só tem um pequeno celular, um pequeno smartphone do pai e da mãe. Mas tem estudante que nem celular tem, né? Tem estudante que nem isso tem, né? O Não celular quase todo mundo tem, quase. Eu vi exemplos, Sônia, visitando crianças e entendendo a realidade diferente da nossa, que a criança usa o celular, o smartphone do pai para assistir a aula de 1 às 5. Então o pai não pode usar, o pai trabalha mais humilde, ele não pode usar o celular enquanto a filha está assistindo a aula. Esse é o Brasil que nós temos com oportunidade de melhorar. Porque com isso a gente vai melhorar a geração inteira. Fábio, é o seguinte, estamos chegando agora no fim do nosso programa. Eu espero tê-lo aqui outras vezes, conversando sobre como o mundo evoluiu pós-pandemia. Eu espero que isso seja rápido, né? Para o bem de todos. Queria te agradecer muitíssimo pela conversa. Obrigado, Sônia. Continue fazendo o seu jornalismo de altíssima qualidade. A gente está aqui para tentar ajudar e contigo sempre é um prazer estar nesse nosso bate-papo aqui. Obrigado. Obrigada, Fábio. Namastê.